YouTube! Eu tô aqui hoje de novo no Salão das Eletromecânicas pra gente falar sobre a evolução do pinball e como foi que a gente chegou de uma bagatelle ao que hoje é o pinball atualmente. Então, bora lá! O pinball ganhou força mais ou menos nos anos 1930. Em 1931, a Gottlieb lançou o seu primeiro título, que foi a Wiffle Ball. Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês verem a imagem da máquina. E essa máquina ela foi um grande estouro no pinball. E, apesar da situação histórica dos Estados Unidos, eles estarem vivendo a Grande Depressão, a máquina foi um grande entretenimento na época e foi responsável por acalmar um pouco o povo. Então ela ganhou muito sucesso e ela foi muito comercializada. O valor dessa máquina na época era de $17,50. Então esse era o preço para você comprar. E você jogava 5 bolas com 1 centavo de dólar. Então imagina que legal que era isso. Em seguida, em 1932, vocês lembram quando a gente fala aqui do Montague Redgrave, aquele nome que eu vivo assombrando para falar? Então, ele fez as primeiras modificações, lembram? E as máquinas eram de balcão. A partir de 1932, elas ganharam os pés e aí foram desenvolvendo mais ainda. E meados de 1933 ali, não consegui encontrar uma data correta, entre 33 e 34. Um inventor conhecido como Harry Williams, muito famoso, convenhamos, a gente sabe que futuramente ele vai vir a abrir a Williams e vai produzir suas próprias máquinas. Ele desenvolveu um jogo que chama Advance, que foi o jogo que causou o grande rebuliço aqui nesse vídeo, porque foi onde eu comecei a encontrar erros de informações depois que eu gravei. Por que acontece? Lembra que eu tô colocando as fotos das máquinas aqui do lado? Eu fui procurar as fotos da Advance para colocar. E ela tem uma grande evolução. Só que essa evolução não foi bem aceita. Essa foi a primeira máquina que teve uma inclinação para evitar que fosse tão sacudida as máquinas. Porque o que acontece? Como elas eram de balcão ou já com os pés, essas máquinas elas ainda não tinham flipper. Então a forma de você jogar nelas era você movimentar as máquinas. E apesar disso, já existia problemas. Isso que na época era tudo mecânico. Não tinha eletricidade, não tinha nada. E já tínhamos problemas. E essa primeira inclinação foi o que deu origem ao que hoje a gente conhece como tilt. E eu queria muito poder trazer a foto dessa máquina aqui. Porém, o que acontece? Devido a essa inclinação, essa máquina foi extremamente rechaçada pelo público, ela foi muito rejeitada e quase acabou com a carreira do Harry Williams. E eu descobri isso procurando a foto. Então, ninguém tem essa máquina, não tenho nenhuma foto dela, não consegui nenhum banco de dados. E aí, quando eu percebi os erros, espera só um minutinho, vou buscar para vocês. Espera aí que eu deixei aqui em cima da máquina. Eu fui atrás desta bíblia aqui, ó. Tá refletindo um pouco na ring light, essa aqui, ó. Vou chegar mais de perto para vocês verem. Essa enciclopédia do pinball, ela conta um pouco da história inicial do pinball. E aqui tem dados e números corretos sobre o pinball. Então eu fui atrás dela para procurar informações sobre a Advance. E lá eu descobri que ela tinha sido rechaçada. Esse livro é todo em inglês, mas é muito bacana se alguém quiser ter esse livro. Vale muito a pena se você souber ler em inglês. E ela não tem nenhuma informação sobre ela. Porém, no livro tinha uma entrevista do Harry Williams sobre ela. Depois que ele sofreu toda aquela situação em relação a isso, ele procurou um amigo dele que o aconselhou para que ele buscasse uma outra forma de inovar, que não fosse a inclinação apenas, e pudesse trazer inovações para as máquinas. E aí, em 1934,
94, precisamente em abril, ele lançou uma máquina. Só que a ideia dessa máquina veio de uma meditação que esse amigo ensinou para ele lá, falou para ele fazer e falou que se ele meditasse, ele iria conseguir trazer clareza para os seus pensamentos. Então ele foi lá, fez a meditação e durante a meditação ele teve a brilhante ideia de fazer uma máquina a bateria. Sim, a primeira máquina a bateria se chamava Contact. E é esta aqui, ó. Esta máquina, ela foi um grande estouro na carreira do Williams e virou total o jogo para ele. Ele saiu da Advance, que foi uma máquina que praticamente quase afundou ele, para criar uma inovação muito importante para o pinball. Em seguida disso, no mesmo ano, em 1934, depois da Contact, a Goodlab já colocou tomadas nas suas máquinas. Então eles começaram a vir direto da rede elétrica. Isso já em 1934. Ainda em 1934, uma empresa chamada Duddell Company criou uma máquina que chamava Live Power. Essa daqui. Essa máquina é a primeira máquina com indícios de multiball. Olha que legal, e eu só descobri essa informação depois que eu fui ler o livro. Ela não estava no primeiro vídeo que eu gravei. Então eu achei isso muito maneiro de acrescentar aqui, porque eu não tinha achado nenhum indício do multiball. E ela fazia um lançamento de 10 bolas e uns lançamentos ao mesmo tempo, e isso foi o que deu origem ao que a gente conhece hoje como o multiball. Depois desse ano histórico de 1934, que veio cheio de inovações dentro do pinball, o pinball se manteve ali praticamente do mesmo jeito, com alterações visuais, né, luz, som, que foram permitidos através dessas tecnologias, incluindo a tomada elétrica. E nós tivemos um outro grande salto apenas em 1937. Em 1937, nós tivemos o lançamento de uma máquina que foi a primeira máquina que possuía para-choques. Mas o que são para-choques? Os para-choques hoje têm esse nome devido ao nome dessa máquina, que chama bumper. A bumper, ela revolucionou o mercado, porque eles colocaram um monte de para-choques na máquina, vocês viram aí na imagem, e ela deu origem hoje ao que é um elemento crucial dentro de uma máquina de pinball. A gente não vê quase máquinas sem os para-choques, os bumpers. E por ali foi se seguindo, veio a Segunda Guerra Mundial, a maioria das fábricas parou em apoio aos Estados Unidos, então eles só foram ter grandes inovações novamente em 1947, com o lançamento de uma máquina que chama Humpty Dumpty. Se eu falei errado, vocês me perdoem, não sou muito boa do inglês, e é esta máquina aqui. Essa máquina, ela revolucionou porque ela trouxe uma situação que era o flipper móvel. Antes a gente tinha o que eles chamam de nadadeiras, que são paradas. Vocês vão ver isso melhor na The Winner, que é uma máquina 1937 que nós temos aqui no museu e está em restauração. Eu vou fazer um vídeo com ela ainda, mas eu tô esperando a presença ilustre do Ivo, que foi o cara que fez toda a modificação dessa máquina, que foi o cara que buscou a arte. Ele montou essa máquina, ele contando a história vai ficar muito melhor do que eu vindo aqui falar pra vocês. Então eu vou aguardar o Ivo pra fazer esse vídeo sobre essa máquina. O dia que ele estiver aqui eu gravo, prometo pra vocês. E aí a gente faz a história dela e vocês vão poder ver as nadadeiras fixas. Tinham várias assim. E o legal da Humpty Dumpty é que ela veio com 6 nadadeiras, ou seja, 6 flippers. Então ali foi uma grande loucura, porque no caso não precisaria mais ser feito movimentos nas máquinas bruscos, levantar, inclinar e etc. E foi uma última grande revolução no pinball. Tem apenas mais uma que eu poderia falar para vocês aqui hoje, que seria a evolução dos placares, mas essa eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu tenho uma máquina especial aqui para falar para vocês sobre essa evolução e eu vou aguardar até lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não viu tudo isso que eu falei aqui de bastidores, de ter regravado esse vídeo,
e refeito várias informações, é porque você não segue a gente ainda lá no Instagram ou na página do Facebook, porque você pode ver lá nos stories, que é aquela bolinha que fica no canto superior da página, né, da rede social, e vocês podem acompanhar um pouco mais sobre o nosso dia a dia e ver como é a loucura aqui do museu quando a gente não tá com público ou não tá gravando, enfim. Então acompanha a gente lá nas redes sociais, curta aqui embaixo esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve para você não perder nenhuma notificação, ativa o seu sininho e é isso aí. Eu espero vocês no mais próximo vídeo aí que a gente for fazer, provavelmente o tour do Salão Moderno. Até lá!